Em um tempo esquecido, em meio às sombras do passado, uma história sinistra aguarda ser revelada. Mistérios ocultos, julgamentos cruéis e verdades sombrias pairam sobre a Inquisição na Idade Média. Prepare-se, pois hoje adentraremos nessa fascinante jornada, mergulhando nos segredos de um tribunal que abalou o mundo. Descubra como a Igreja buscou erradicar heresias, caçar pecadores e impor sua autoridade. Acompanhe o professor Niel em uma aula histórica que irá investigar sua curiosidade e desvendar os segredos mais sombrios desse período emblemático. Seja bem-vindo a um vídeo repleto de enigmas e conhecimento profundo. Vamos desvendar juntos os segredos sombrios da Inquisição. E aí, pessoal, beleza? Agora tá beleza! Sejam bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no Rota Temporal. Eu sou o professor Niel e hoje nós vamos mergulhar fundo em um capítulo emblemático da história, a misteriosa Inquisição da Idade Média. Prepare-se para desvendar esse enigma sombrio e entender como ela afetou milhares de vidas, incluindo aquelas que foram tristemente condenadas à fogueira. Antes de começarmos, se você ainda não se inscreveu no canal, já faz isso agora mesmo, porque toda semana temos novos conteúdos fascinantes sobre história e arte. Aqui é o lugar certo para se informar e se divertir. Ah, e não se esqueça de deixar aquele like maroto, porque isso é essencial para nos ajudar a crescer. Apesar da vasta experiência como professor, eu estou dando os primeiros passos neste canal e conto muito com o apoio de vocês, curtindo, compartilhando, comentando, comente qualquer coisa. Comente assim, qualquer coisa. Agora vamos ao que interessa, a Inquisição. Essa época foi marcada pela criação do Tribunal do Santo Ofício, que tinha a missão de perseguir os chamados pecadores, ou aqueles que cometiam o crime de heresia, indo contra as crenças da Igreja Católica medieval, num período em que ela se encontrava em conflito durante as Cruzadas. É importante frisar que a Igreja Católica daquela época é bem diferente da atual, e a Inquisição foi uma tentativa de combater o que eles consideravam heresia. Vamos viajar no tempo. Lá em 1184, no século XII, foi estabelecido o primeiro sistema de perseguição às heresias. Ainda não era a Inquisição oficial, mas já visava investigações internas da igreja, certo? Era uma fase de identificação de quem eram os cátaros, uma espécie de cristãos mais radicais que acreditavam em conceitos diferentes do cristianismo convencional. Eles acreditavam que existia um Deus bom e um Deus ruim, e que a alma se libertava através do suicídio, o que, claro, gerou muita polêmica. Essas ideias foram consideradas heréticas pela Igreja Católica, e as primeiras perseguições visavam justamente os cátaros. Vocês sabiam que essa influência pagã permeava o pensamento de muitas religiões da época? Pois é, e a igreja considerava isso como atitudes heréticas também. Conforme o tempo passou, a Inquisição oficial foi estabelecida no século XIII, graças a algumas bulas do Papa Gregório IX, criando o Tribunal do Santo Ofício. Esse tribunal tinha os dominicanos como principais agentes responsáveis por investigar e perseguir os hereges. E olha só, a prática dos julgamentos era muitas vezes acompanhada de tortura, buscando o arrependimento dos acusados. E aqueles que não se arrependiam eram condenados à morte.
com a trágica fogueira, sendo a principal forma de execução, pois acreditavam que a purificação acontecia através do fogo. Em casos mais extremos, quando consideravam que a pessoa estava endemoniada, era aplicada o anátema, a excomunhão mais severa que a afastava da sociedade cristã. Nesse período, a Inquisição se expandiu, perseguindo muçulmanos, judeus, cristãos novos e mais tarde até os protestantes durante a Contra-Reforma religiosa no século XVI. Quanta história, não é mesmo? Mas calma, não acabou ainda. No século XIV, o Papa Clemente V convocou o Concílio de Viena, que definiu algumas regras importantes, como a exigência da presença e autorização de um bispo diocesano durante a tortura nos interrogatórios. Essa autorização permitiu a expansão da Inquisição para a Espanha e Portugal. Os reinos espanhóis, liderados por Isabel de Castela e Fernando de Aragão, utilizaram a Inquisição para perseguir muçulmanos e judeus na Península Ibérica, além de cristãos convertidos ao judaísmo. Já o Concílio de Trento, no século XVI, foi crucial para a Contra-Reforma e o combate ao protestantismo, criando a famosa lista de livros proibidos pela Igreja Católica. Tinha obras de Lutero, obras de Calvino, tinha obras políticas. Por exemplo, o Príncipe de Maquiavel foi perseguido e proibido pela Igreja Católica por um pensamento que é a base do livro: a famosa política está acima da moral. E olha só, a Inquisição perdurou até o século XVIII, especialmente no Brasil. E há registro de que a perseguição continuou até o século XIX, quando a prática foi retomada apenas pela Igreja. Para finalizar com chave de ouro, querem conhecer o símbolo da Inquisição Espanhola? Esse símbolo é um ícone representativo desse período. A cruz simboliza a divindade, a espada representa o castigo aos hereges e o ramo de oliveira simboliza a reconciliação dos arrependidos. Muito emblemático, não é mesmo? Uau! Quanta informação fascinante sobre esse momento histórico instigante. Espero que tenham curtido essa viagem no tempo. E lembre-se de deixar seus comentários e sugestões para novos vídeos. Vamos desvendar juntos os enigmas da história. Até a próxima!